do espaço entre as lembranças e tudo aquilo que guardamos por recordações, o tempo criou uma marca indelével, poeticamente concebida como a linha da memória. O traçado da existência que segue a vida em movimento. Feito trem, na disparada pelas ferrovias do sul do mundo. Símbolo de um período de transformações sociais e econômicas, o cenário visto das janelas de um vagão é a firme representação paisagística de grandes conquistas proporcionadas pelo trem. A invenção que mudaria a logística mundial é venerada até hoje como uma das principais inspirações criativas do homem, só comparada à invenção da roda. O universo ferroviário desafiou seus próprios limites, ditando o rumo da história do interior catarinense ao longo de um imenso vale rochoso. A conexão ferroviária que ligaria a região sul ao sudeste brasileiro, chegando à capital da nova república, se estabeleceu por meio da ferrovia São Paulo-Rio Grande. O traçado que integraria o Brasil atravessaria o estado de Santa Catarina pela margem esquerda do Rio do Peixe, área habitada por indígenas e caboclos nativos. O trecho de 372 quilômetros ficaria conhecido como a Ferrovia do Contestado. Essa ocupação ela é pensada, né, a ferrovia, ainda no final do Império. O imperador Dom Pedro II já tinha esse projeto, quer dizer, o projeto da ferrovia nasce ainda no governo imperial. E o processo de construção de ferrovias ele crescia muito, os países platinos tinham já há muito tempo transporte ferroviário, assim como o Rio Grande do Sul, então era necessário ligar o sudeste do país, que era a região que mais se desenvolvia, com a região que já tinha desenvolvimento, que era a região do sul, principalmente o Rio Grande do Sul, com a Estância do Gado e coisa parecida. A trajetória desta gigantesca ferrovia, que remonta a mais de um século de história, desde o início das operações no Vale, começa a ser protagonizada em 1887, pelo engenheiro João Teixeira Soares, que projeta o traçado de uma estrada de ferro de 1.403 quilômetros entre o interior paulista e os rincões gaúchos, possibilitando a ligação da então capital federal do Rio de Janeiro às regiões fronteiriças do Brasil com a Argentina e o Uruguai. Há 6 dias da proclamação da República, em 9 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II promoveu a concessão da ferrovia a João Teixeira Soares. O renomado engenheiro, com profundas ligações com a coroa, garantiu a ratificação do documento no ano seguinte e conseguiu, de Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório, a continuidade das atividades. Para a obra monumental avançar por entre campos e florestas e araucárias intocadas, 2 eixos construtores são operacionalizados. De Santa Maria, no interior gaúcho, partem em 1890 as obras do Sul, executadas pela Compagnie de Chemin de Fer Sud-Ouest Brésilien, uma empresa internacional fundada por investidores europeus. Na etapa norte, as frentes de serviço são iniciadas anos mais tarde, em 1897, na cidade de Itararé, no interior paulista, onde uma grande estação ligaria o traçado a Sorocabana. O atraso teve diversos episódios. Primeiro foi a transferência do trecho Itararé-Rio-Uruguai à Companhia União Industrial dos Estados do Brasil, só que a empresa preferiu repassar a concessão para uma outra construtora, a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Em
Enquanto isso, o trecho de Santa Maria ao Rio Uruguai seguia em obras até ser estatizado em 1896 pelo estado do Rio Grande do Sul. Com os estudos definitivos aprovados em 1895, as obras fluem norte e sul, com a conclusão do trecho de 264 quilômetros entre Itararé, em São Paulo, às margens do Rio Iguaçu, no Paraná, encerrados em 1905. As obras sofrem nova paralisação, sendo retomadas novamente em 1907, com o avanço dos primeiros 50 quilômetros de linha do território contestado, alvo de disputa entre o estado de Santa Catarina e o Paraná. A questão de litígio territorial começa com uma contenda internacional. Para a Argentina, a região oeste dos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina lhe pertencia. O pretenso estabelecimento de fronteiras pelos rios Chapecó e Chopin baseava-se no Tratado de Madrid de 1750. Após acordarem que o litígio seria solucionado por arbitramento, com a proclamação da República, é assinado o Tratado de Montevidéu, e em janeiro de 1890 se dividia a região entre ambos os países. Nós sabemos que aqui, esse cantão do Brasil, mais especificamente na nossa região aqui de Santa Catarina, sempre houve problemas de fronteiras e limites, né? Os problemas de fronteira entre Brasil e Espanha na época, né? Depois, anterior ainda, tinha os problemas entre Portugal e Espanha, depois o Brasil e os países latinos, principalmente a Argentina, e depois a questão de divisa ainda, Santa Catarina e Paraná. E essa região já era há muito tempo chamada de região contestada. O Congresso Nacional do Brasil não reconhece o termo e a questão é submetida ao arbitramento do presidente norte-americano Grover Cleveland, que emite um documento dando ganho de causa ao Brasil e define as fronteiras pelos rios Peperiguaçu e Santo Antônio. Esse acordo de limites ou de fronteiras, o que se usou para definir o que era do Brasil e o que era da Argentina, por exemplo? A questão da ocupação. Toda a nossa região aqui de Santa Catarina, oeste Santa Catarina, sudoeste Paraná, no norte e nordeste do Rio Grande do Sul, era ocupada por brasileiros. Então essa região passa a ser do Brasil, né? O presidente Grover Cleveland, né, que era o presidente americano, ele vai fazer essa arbitragem e com um acordo, né, de todos os países envolvidos. Era o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então parte, por exemplo, da província de São Pedro, que era o Rio Grande do Sul, ficou para o Uruguai, né, a chamada região das Missões, parte dela para a Argentina, outra para o Paraguai. Definida a questão com a Argentina, se inicia uma disputa interna entre Paraná e Santa Catarina, a qual ficaria conhecida como a Questão de Palmas. O projeto ferroviário cortaria território exatamente no epicentro da área de conflito, entre os rios Iguaçu ao norte e Uruguai na extensão sul, pela margem esquerda do Rio do Peixe. A esquerda da margem do Peixe para a construção da estrada, ela tem um objetivo, ou seja, que ela tinha uma geografia melhor, né? E outra que o caminho das tropas, que vem desde 1750, aliás, né? Ele segue a margem esquerda, então já tem mais ou menos um caminho traçado. A ferrovia não vai ficar longe do caminho que já se tinha, que era o caminho das tropas. O ano é 1908 e as obras da ferrovia estão paradas, o que leva o governo brasileiro a dar um ultimato à Companhia São Paulo-Rio Grande, obrigando a conclusão dos serviços em extensão,
sob pena de perda da concessão. Nesta época, o empreendedor norte-americano Percival Farquhar assume a concessão, integrando a empresa à Holding Brazil Railway Company. Então, a estrada de ferro ela começou ainda, né, no final do século XIX, e ela tem uma interrupção. Foi contratada uma empresa francesa, aí teve uma série de corrupções, e aí a gente vê que a corrupção não é de agora, a corrupção no Brasil é desde a chegada aqui dos colonizadores, né? Em 1808 há uma interrupção, e aí o que o governo faz? Ele busca, né, nos Estados Unidos um novo parceiro, eu diria assim, porque o Percival Farquhar ele tinha projeto de construção de estradas por toda a América Latina, né? E não só a construção de estrada, mas de ponte, rede ferroviária, claro, né? Até rádios, comunicação. Tanto é que a primeira rádio no Brasil, a Rádio Nacional, é propriedade do Percival Farquhar, e aí ele assume também a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande e a estrada de ferro Madeira-Mamoré lá na Amazônia. Para maximizar os lucros, o grupo estadunidense associa a construção ferroviária à extração florestal e à exploração de terras, criando a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, que se torna a maior indústria madeireira da América Latina. O objetivo dele não era outro não ser madeira, né? E aí eu digo assim, o Percival Farquhar ele abriu dois grandes caminhos de retirada de madeira na América Latina, né? Uma pelo Oceano Atlântico, que era aqui no Porto de São Francisco, da estrada São Paulo-Rio Grande, e outra, né, na cidade de Mamoré, retirando a madeira pelo Oceano Pacífico. E para ele foi um grande negócio, né? Um grande negócio, porque ele fez todos esses negócios no Brasil, né, a partir daí então, e esse cara ele vai intervir, inclusive, dentro do próprio governo, né? A gente tem documentos aí que mostram a intervenção dele no governo, dizendo o que o governo brasileiro tem que fazer, né? E aí é com esse poderio todo que o caboclo vai se enfrentar, né? Eu diria assim que o Percival Farquhar é a primeira grande chegada do capital internacional de exploração mesmo no território brasileiro. Para garantir a execução da ousada ferrovia, o engenheiro Aquiles Stengel é contratado para tocar as obras. Conhecido pelo alto índice de desempenho, Stengel recruta mais de 4.000 homens, chegando a seguir ao total de 8.000 trabalhadores, vindos de diversas regiões do país e do exterior. As obras iam bem, avançando 1,5 km por dia, tendo a inauguração do primeiro trecho de 103 km entre Porto União e Taquaral Liso, passando pelas estações de São João e de São Roque no início de abril de 1909, com a presença do presidente da República, Afonso Augusto Moreira Pena. Na verdade, essa obra ela foi muito acelerada, né? Porque ela começa em 1908 e em 1912 ela é entregue. Um trecho de mais de 1.000 quilômetros de extensão de ferrovia. Então, logo foi se inaugurando. Isso tinha também objetivos de se fazer rapidamente para no sentido da exploração da madeira também, né? Porque fazendo a ferrovia, tinha a ferrovia para o escoamento da madeira. Eu fazia a base de 24, 25 soldas por dia. Por último foi aumentando, o patrão, o feitor já gostava, achava bom que o serviço estava rendendo dia a dia. Nós já fizemos 30, 40 soldas por dia. Nós apoiava um aparelho aqui e outro aqui. Daí tinha o modelo de massa de areia, que nós fazíamos o modelo lá no vagão mesmo, e daí apoiava aqui e por baixo nós enchíamos de massa. E aqui no lado, e o outro de lá fazia essa parte e eu fazia nessa parte aqui.
em cima de massa e por baixo também, né? Era tirado aqueles aparelhos, a massa, o panelão, e daí tirado toda aquela chapa, que é o formato era uma, tipo, duas coisas assim. Aqui dentro era os tijolos, né? O tijolo que nós mesmos, o modelo de tijolo, nós fazíamos bem certo. Daí nós tirava o acabamento, tirava fora e cortava com maçarica esse lado aqui e aqui. Daí nós nivelávamos com esmerilha. E daí o resto, daí tinha dois outros que faziam a soca, o socamento dos ornamentos. A lanterna era fugir da ronda de noite. E às vezes eu trabalhar num acidente ali para iluminar, né? É só quando eu estava varando o trem para isso aqui, para enxergar bem, né? Daí eu entendi que era o ronda, né, que estava ali. Levantava e fazia 3 vezes assim, sabe, para ele. Aí sabia que era o ronda. Para segurança tinha, cada vez que tinha para passar o trem passageiro, tinha que ir um para cima e outro para baixo. Para cima era 6 km, para baixo era 3. Todo dia. Uma vez nós ficamos só em 2 aí, sabe? O companheiro ia para cima e eu ia para baixo de manhã. E de tarde eu ia para cima e vinha para baixo. Os serviços seguem pelo vale com forte presença de grupos terceirizados, comandados pelos chamados taifeiros, equipes contratadas por empreitada para diversas frentes, incluindo roçadas e a segurança da companhia construtora. Um dos empreendedores é um gaúcho de Vacaria, que se tornaria uma lenda épica, Zeca Vacariano. A corrupção e a falta de pagamento gera revolta na região. Para dar fim ao impasse, Zeca arquiteta um plano que terminaria em morte. Zeca sabia que o dinheiro para o pagamento das empreiteiras era trazido até Rio das Pedras por trem, pelo trem pagador. Com a ferrovia ainda em construção, um trecho foi interrompido para a passagem. A comitiva precisou descer com o dinheiro, momento em que o bando de Vacariano executa a ação. Zeca e um grupo de pelo menos 20 comparsas teria feito a emboscada. 2 seguranças que acompanhavam a comitiva morreram, outro ficou ferido. O tesoureiro foi machucado e o engenheiro conseguiu escapar. Zeca e o bando fugiram levando 375 mil contos de réis. Onde foi parar a fortuna de Vacariano? É um mistério que ainda não foi desvendado. O ano de 1909 foi um ano emblemático para a história da pequena localidade que iniciava a se desenvolver. Em 1909 houve o primeiro assalto a um trem pagador e ele aconteceu no momento que a ferrovia estava em construção, mais de 4.000 trabalhadores estavam aqui na região e o assalto foi praticado porque há mais de 4 meses os trabalhadores não recebiam seu salário. E isso acumulou um volume muito grande de dinheiro. E nesse sentido é que o Zeca Vacariano e sua equipe aproveitaram o momento para praticar o assalto. Esse assalto colocou Pinheiro Preto a nível nacional. A imprensa do Rio de Janeiro noticiou, a imprensa do Rio Grande do Sul também noticiou e Pinheiro Preto ficou conhecido em função da magnitude do assalto, do volume de dinheiro roubado e também da ousadia dos assaltantes em assaltar o trem com toda a segurança que tinha. É interessante esse assalto porque ele assalta todo o dinheiro que é para pagar os funcionários, né? Não se sabe se os funcionários depois receberam de outra forma.
se sabe que nunca houve origem para onde foi esse dinheiro, né? Ou seja, para onde foi esse roubo do Zeca Vacariano. O Zeca Vacariano foi preso, foi condenado, os seus comparsas quase todos presos, mas e o dinheiro? Possivelmente ele tenha sido até uma certa farsa, né? Usaram em peça de ferro, como o Zeca Vacariano, para fazer o assalto. Ele leva o dinheiro, mas leva para onde esse dinheiro? Nunca se descobriu. Se tem possibilidade, né, e se tem inclusive indicativos de que membros do próprio governo, da justiça da época, acho que se apropriaram desse assalto. Foi o maior assalto em moeda de pagamento para trabalhadores na história do Brasil. Naquele mesmo ano, os avanços das obras chegaram à região de Pinheiro Preto, onde um túnel é construído, com o pretexto de encurtar cerca de 2 quilômetros de linha. A escavação feita em rocha passa a ser considerada ponto estratégico para a segurança ferroviária, no caso de uma invasão inimiga. Na verdade, esse túnel teve a função, sim, estratégica, ponto estratégico de guerra. Análises feitas comprovaram que a distância que esse túnel encurtou não era suficiente, não era compensatória em relação ao custo e em relação à demora da construção. Portanto, o único objetivo foi realmente o objetivo estratégico. Nós tínhamos terreno plano à margem do Rio do Peixe, onde essa ferrovia podia ter sido construída. Tanto na ponte de Marcelino Ramos, quanto aqui no túnel de Pinheiro Preto, foram deixados dispositivos de segurança para que se pudesse implodir tanto a ponte quanto o túnel em caso de necessidade. O objetivo, logicamente, era impedir que tropas se dirigissem sentido Paraná, sentido São Paulo, Rio de Janeiro. Portanto, aqui no túnel, podemos verificar as perfurações que foram deixadas propositalmente para colocar a dinamite, tanto do lado sul quanto do lado norte. As obras ferroviárias prosseguem pelo vale e no ano seguinte 10 estações ao longo do Rio do Peixe são inauguradas. A integração definitiva entre os trilhos aconteceu na segunda quinzena de outubro de 1910. Na etapa sul, a conclusão dos serviços aconteceu em 25 de outubro, ultrapassando a estação Alto Uruguai, chegando à margem esquerda do Rio Uruguai. 4 dias após, as obras do Eixo Norte alcançaram a foz do Rio do Peixe, em 29 de outubro daquele ano. Em 17 de dezembro de 1910, o Rio Uruguai foi finalmente atravessado pela primeira vez por uma composição ferroviária, que chegou ao lado gaúcho, usando uma ponte improvisada. Encerrado o trecho entre Santa Catarina e Paraná, com a construção da ponte que ligaria esses dois estados, efetivou um momento importante para a história local. Inclusive, em 1910, o presidente da época, Afonso Pena, esteve na região para fazer a inauguração das principais estações ferroviárias que ficavam próximo ao estado do Rio Grande do Sul, que foi a estação de Uruguai, de Volta Grande e Marcelino Ramos. Na época foi um feito muito importante, atraiu moradores dos dois estados, para presenciar esse momento de inauguração, e ele também representou um marco importante para a economia local, e de todo o estado, mas para a economia local isso foi muito importante porque a partir daí, com a circulação do trem, a economia tinha um favorecimento em relação ao escoamento da produção.
esse fato ele é também marcante, né? Ele é marcante porque ele dá o início também de um processo de decolonização, né? Porque a estrada de ferro, ela tinha também esse objetivo, né? Além de traçar, fazer esse traçado de ligação para transportar a economia, ela abria uma nova perspectiva de decolonização, né? E a região oeste de Santa Catarina, a partir daí, ela começa a receber imigrantes exatamente vindo pela estrada de ferro. O desafio de vencer as águas do Uruguai foi possível graças à construção de uma ponte provisória. Só que a obra, feita de madeira bruta, não resistiria às cheias do grande rio, sendo levada pela enchente de maio de 1911. A retomada da operacionalização dos trens dependeria da conclusão da montagem da ponte metálica, importada da Bélgica, o que aconteceu em 1912. A obra de 455 metros de extensão resiste ao tempo, ao longo de mais de um século. Nós passamos a nossa infância e a nossa adolescência aqui, né, na beira da estrada de ferro, né? E então a nossa casa, como ficava muito de frente ou mesmo na estação, a nossa mãe nos penteava, nos arrumava diariamente para que nós, como era o evento da nossa vida, a passagem do misto, para que eu e minha irmã então acenássemos e cantássemos para os passageiros, né? Então era um evento diário da nossa vida, né? Cantar, acenar. E aí isso deu um repertório muito grande na nossa vida, porque ao tempo em que nós crescíamos, nós ficávamos imaginando, né? Eu e a minha irmã, tentando imaginar quem era aquele passageiro, de onde é que ele vinha, para onde é que ele estava indo e o que ele estava fazendo no trem, que história de vida ele tinha, né? E isso foi enriquecendo a nossa imaginação e aumentando o nosso repertório de vida. Era sempre muito difícil ter que arrumar a mudança e ir para um outro local. Mas sempre que nós chegávamos nesse outro local, nós conseguimos construir laços, né? E são laços que nós trazemos até hoje para a nossa vida, né? Mas a filha de agente de estação era isso, era estar permanentemente pronto para fazer mudança. E teve uma marca também que foi difícil para a família, quando o pai recebeu um pedido, uma solicitação para que ele fosse transferido para o Rio de Janeiro. E aí nós tivemos que fazer uma reunião de família, né? E a família então optou por não ir, né? E aí tivemos que ir para onde eles mandaram o pai naquela época. O pai não pôde escolher porque ele se negou a ir transferido para o Rio de Janeiro, né? Mas foi uma opção familiar, para que a gente ficasse mais perto da nossa família, das nossas raízes. Com a ferrovia em pleno funcionamento, são iniciadas as demarcações de terras e a colonização de áreas marginais aos trilhos, que correspondiam a cerca de 6.700 quilômetros de área, negociada entre 1910 e 1914, com colonizadores europeus de diversas origens, vindos das colônias velhas gaúchas. Enquanto isso, em novembro de 1911, na região de Três Barras, no então interior do Paraná, território que mais tarde passaria a pertencer a Canoinhas, sob domínio catarinense, tem início as operações extrativistas da mega madeireira do Sindicato Farquhar. O colossal empreendimento passa a ocupar uma área de cerca de 60 hectares, que funcionava como uma cidade, em meio ao sertão contestado, com centenas de casas e quase 2.000 operários em atividade no auge da produção. A ocupação desenfreada das terras pertencentes ao povo nativo da região suscita uma revolta armada, iniciada em 1912,
que entraria para a história como a Guerra do Contestado, que só acabaria em agosto de 1916. O conflito, marcado pelo massacre a camponeses, comandado pelo Exército do Paraná, teria relação com a riqueza florestal, baseada em madeira e erva mate. Entre as principais características do nebuloso período sangrento, onde milhares de adultos e crianças foram brutalmente assassinados, destaca-se o messianismo, a concentração de terras e a exploração da região por empresas estrangeiras. A guerra só teve fim com a captura dos últimos sertanejos e a execução de líderes caboclos. O conflito do Contestado foi realmente um evento bastante significativo e bastante conturbado na região oeste de Santa Catarina, porque existem interpretações das mais diversas em relação aos motivos, né, aos participantes desse conflito. O que sabemos, no entanto, é que houve um massacre muito grande da população cabocla, né, que se envolveu e que lutou por terras, por mais direitos, pela expulsão da companhia da Estrada de Ferro que estava na região e pelo direito à posse da terra. Nesse conflito foi utilizado, né, as mais diversas estratégias, inclusive o uso do avião de guerra, que foi o primeiro da história da América Latina, né, lembrando que estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto lá na Europa se utilizava dessa ferramenta, a nossa região também teve, né, essa experiência mal sucedida, né, inclusive porque não foi eficiente, né, o avião não funcionou, mas houve uma tentativa em si de exterminar com a população através do uso de avião de guerra. A Guerra do Contestado vai ter um forte sentimento messiânico. E isso não era novidade, né? Se você pensar que todos os movimentos nativistas no Brasil tiveram esse aporte, né, e esse apelo messiânico, isso é da natureza da própria cultura das pessoas que ocupavam essas regiões. Porque pouco a Igreja Católica chegava nessas populações mais carentes e mais pobres, e essas pessoas se apegavam a sentimentos religiosos. E normalmente eram curandeiros, rezadores, né, que eram as referências religiosas para esses povos. E não vai ser diferente no Contestado. Aqui vai ter a figura do João Maria, os dois João Maria, depois do José Maria do Irani, né, que é o monge que tem mais presença assim, durante a guerra. E esses homens, além de eles serem, digamos, um aporte de esperança e de crença para esses sertanejos que aqui viviam, eles eram a referência também do ponto de vista até da guerra. O José Maria teve esse papel, né, de ser um guerrilheiro na primeira batalha aqui no Irani, né? E a guerra vai se desencadear muito fortemente com esse sentimento messiânico, principalmente os 2 primeiros anos da guerra. No auge da Revolução, as forças dos caboclos se agrupam e dão verdadeira demonstração de poder quando a estação de trem aqui de Calmon e a filial da Lamber são queimadas. Isso foi em 6 de setembro de 1914, em plena Guerra do Contestado. Ao longo de distintos períodos, a subsidiária norte-americana enfrentou diversas greves e movimentos populares deflagrados pela insatisfação da classe operária, escravizada por um código próprio de leis, comparando os domínios da indústria madeireira a um território norte-americano dentro do Brasil. Após 3 décadas de franca exploração florestal e domínio fundiário, em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, a empresa é estatizada pelo governo de Getúlio Vargas, tendo seu controle transferido ao Ministério da Guerra em 1952. Depois do período de guerras, a comercialização de terras e a expansão agrícola do oeste catarinense prosseguiu por décadas até 1940, atraindo milhares de colonos de descendência alemã, italiana, francesa,
portuguesa, húngara, polonesa, ucraniana, árabe, austríaca e até mesmo japonesa. Terminado o conflito do contestado, aí definida a questão de limites que envolvia o estado do Paraná e de Santa Catarina, iniciou no oeste de Santa Catarina um processo de ocupação e colonização das terras. Para isso, várias empresas colonizadoras tiveram autorização para fazer o mapeamento, né, o loteamento das terras por aqui, e fizeram a propaganda dessas terras no Rio Grande do Sul, nas chamadas colônias velhas, né, do Rio Grande do Sul, atraindo para cá vários descendentes de imigrantes europeus das mais variadas nacionalidades, né, italianos, alemães, poloneses, em especial na nossa região mesmo foram os italianos e os alemães. E isso hoje se percebe de uma forma muito característica, tanto na cultura local, pelo idioma, pelo sotaque, essa interferência que houve no linguajar do povo da região, assim como na arquitetura, na organização urbanística das cidades, se percebe a manifestação da presença europeia, né, tanto de italianos como de alemães, que foram os mais significativos por aqui. Em detrimento, né, do povo indígena que viveu aqui há milhares de anos anteriores, em detrimento da cultura cabocla e das suas formas de manifestação, se sobrepôs então a presença europeia na nossa região. O surgimento das ferrovias está associado a uma série de acontecimentos da Grécia Antiga que remonta a cerca de 600 anos, ainda antes do período cristão. Já na Alemanha do século XVI, existem relatos das minas de carvão em que eram utilizados transportes tracionados por animais sobre trilhos de madeira. Tempos mais tarde, os trilhos foram substituídos por linhas metálicas, inspirando o surgimento da primeira locomotiva por propulsão a vapor em 1804. A inovação do engenheiro britânico Ruyter Trevithick foi aperfeiçoada e ganhou o mundo como alternativa para o transporte de cargas e de passageiros. A importância para os países, né, está relacionado justamente ao avanço econômico, né? As ferrovias, elas possibilitam o transporte de mercadorias em grande quantidade, elas facilitam o acesso. As ferrovias têm um custo mais baixo, né? Um custo menor, inclusive de manutenção. Durante muito tempo, né, as ferrovias foram eficientes em todos os locais por onde elas existiram. Na história do Brasil, a gente percebe que no período do ciclo do café, né, no auge da cafeicultura no Brasil, as ferrovias foram as maiores responsáveis pelo escoamento da produção, porque ela liga regiões mais longínquas possíveis aos portos. Né? Na nossa região em especial, foi um comércio de madeira, né? Em especial araucária, né? Para os frigoríficos aqui também foi muito importante, né? A nossa região tem uma característica de ser uma região de frigoríficos. O ano de 1830 ganha destaque pelo início da chamada Era das Ferrovias, marcada pela inauguração da primeira linha férrea de longa distância entre as cidades de Liverpool e Manchester, na Inglaterra. No Brasil colonial, a locomotiva do Progresso chegou a pleno vapor, com investimentos privados, em 1852, quando o engenheiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, constrói a primeira ferrovia brasileira.
O pequeno trecho de pouco mais de 14 quilômetros entre a Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, e a cidade de Petrópolis, foi inaugurado no dia 30 de abril de 1854, por Dom Pedro II. O avanço marcado pelos trilhos seguiu seu curso normal com a construção de uma ferrovia ligando Recife ao São Francisco, em 1858. Outras 8 importantes ferrovias são concluídas e operacionalizadas até 1883, quando os trilhos finalmente chegam ao sul do país pelo trecho férreo ligando Paranaguá a Curitiba, litoral paranaense. No ano seguinte, uma estrada de ferro liga Porto Alegre a Novo Hamburgo, na região metropolitana do estado gaúcho. E, finalmente, em setembro de 1884, o trem percorre majestosamente os trilhos da Dona Teresa Cristina, no sul de Santa Catarina. As ferrovias dominaram a logística nacional, alcançando os mais distintos pontos do Brasil. Tanto que em 1919 o país já possuía 28.128 quilômetros de malha ferroviária. A maior expansão se concentrava no estado de São Paulo, que nesta fase somava 18 ferrovias. O país verde-amarelo atingiu o ápice ferroviário na década de 1950, chegando a 37 mil quilômetros de linhas férreas, presentes em 22 estados brasileiros. As ferrovias elas foram se expandindo, né? Foram se expandindo. Tanto a própria ferrovia do Contestado, ela criou um ramal que ia até o Porto de São Francisco, exatamente para escoar toda a produção da madeira, né? Que se processava na madeira Lumber, que foi uma das grandes madeireiras da América Latina. E aí vai se desenvolvendo outras ferrovias, né? No Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E a gente tem uma grande malha ferroviária até o início da década de 60, né? Além dos traçados ferroviários de São Paulo e a ferrovia São Paulo-Rio Grande, outras ferrovias importantes que surgiram ao longo de distintos períodos ganharam destaque. As mais expressivas são a Estrada de Ferro Vitória-Minas, em 1903, a Ferrovia Madeira-Mamoré, em 1912, e a expansão no sul, com a ligação entre Mafra, Corupá, Rio Negro e São Francisco do Sul, que conectariam Curitiba aos portos de São Francisco e Paranaguá, já em 1917. A ligação entre Ourinhos e Londrina acontece em 1935, chegando a Apucarana em 1942. A ingerência administrativa levou a corrupção ao domínio do Império da Brasil Railway, que entrou em concordata ao longo da segunda década do século passado. Sem renovação, as concessões foram perdendo a validade. Em 1940, todo o patrimônio do sindicato Farquhar foi assumido pelo governo federal por meio da rede de viação Paraná-Santa Catarina. Uma após outra, as ferrovias brasileiras foram incorporadas para a União, formando assim a 8ª maior rede ferroviária mundial, que, para ser operacionalizada, foi criada em 1957 a Rede Ferroviária Federal. O Sindicato Farquhar era um conglomerado de empresas, né? Primeiro ele começa com essa construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, mas ele tinha a Lumber, madeireira, né? E a Lumber Colonization, que era colonizadora. Então ele era um complexo que ele integrava todo o processo de ocupação. Quer dizer, a grande colonização que vai ocorrer em todo o oeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, ele é promovido pela Lumber Colonization, que outras empresas de menor porte, né? Aqui nas nossas regiões nós tínhamos a Sul Brasil, que pega muito a região do Rio do Peixe, né? A Moslas, aqui na região do Uruguai, a Brucelose mais para a região aí de Itá, Ceará, e a Bertazzi no oeste de Santa Catarina. Mas todas essas empresas se consorciavam a grande Lumber. Na década de 1960, o Brasil até parecia ter entrado nos trilhos.
tanto que as romantizadas locomotivas a vapor, conhecidas como Maria Fumaça, foram lentamente substituídas pelas máquinas a diesel. Símbolo de uma época de grandes transformações sociais e avanços industriais, a majestosa Ferrovia do Contestado por décadas reinou absoluta no Vale. Mas o império glorioso dos caminhos de aço, com o passar do tempo, teve o brilho ofuscado pela logística rodoviária e o protagonismo dos caminhões. As ferrovias deixaram de ser utilizadas largamente, né, a partir do final do século passado, por dois motivos em especial. O primeiro, todo um processo de privatização, e o outro motivo que eu considero talvez mais significativo é o fato de que já no início do século XX, alguns governantes priorizaram as rodovias, né? Então, por exemplo, nós tivemos o presidente Washington Luiz, né, do final dos anos 1920, né? Ele já defendia a ideia de que governar é abrir estradas. Então, a partir daí, a gente vê um investimento maior do governo federal na abertura de estradas. O governo Getúlio Vargas também se dedicou à expansão da indústria automobilística, a vinda, né, de empresas automobilísticas, e que foi mais especificamente abraçada pelo governo JK, que foi efetivamente quem alavancou, né, a indústria automobilística no Brasil, investindo em construção de rodovias. Com a desaceleração do movimento ferroviário, o trem começou a perder posição no setor de transporte de cargas. O impacto gerou a queda no fluxo de trens na Ferrovia do Contestado, tanto que na década de 1970, o transporte de passageiros deixou de operar. O faturamento cada vez menor e a falta de investimentos levaram a Ferrovia do Contestado à recessão e decadência. Assim que foi indo, foram parando, as firmas foram saindo do lugar, foram trocando de lugar e foi ficando pouca gente. O agonizante fim da estrada de ferro no Vale chegou definitivamente na última década do século passado. Em 1996, a malha ferroviária de jurisdição da 5ª Superintendência Regional do Paraná e Santa Catarina, a Rede Ferroviária Federal S.A., foi privatizada, passando ao domínio da empresa Ferrovia Sul Atlântico S.A., com a proposta de revitalização, o que não aconteceu. 2 anos mais tarde, em 1998, a Ferrovia Sul Atlântico S.A. se tornou a América Latina Logística S.A., ALL, a qual não demonstrou interesse econômico pelas operações do trecho, suspendendo o tráfego de trens com a desativação completa da Ferrovia do Contestado. O desmonte ferroviário nacional marcou o 7 de setembro de 1999, contrariando as comemorações da independência do Brasil. A Rede Ferroviária Federal, após 4 décadas de operação, foi privatizada e teve o fim das atividades decretado. A pequena centelha de esperança de ver o trem retornar com grandiosidade para o trilho do Contestado se apagou por inteiro em 2015, quando a América Latina Logística foi absorvida pela Rumo, resultado do processo de fusão entre as duas empresas. Na região do Vale do Rio do Peixe, da originária estação de Porto União da Vitória, fundada ainda antes da definição de limites entre o Paraná e Santa Catarina, até a estação Rio Uruguai, mais tarde a estação Volta Grande, a Ferrovia do Contestado chegou a ter 33 plataformas de embarque. Nesta comunidade rural, já na divisa com o Rio Grande do Sul, uma estação construída na primeira metade do século passado e que já não existe mais, representava o fim da linha para o trecho catarinense, ou quem sabe o começo para quem vinha do estado vizinho. A estação Volta Grande, que também é o nome da pequena vila, recebeu a denominação devido aos sinuosos contornos do rio. Importante entreposto de cargas, os mais antigos moradores locais contam que a estrutura que não estava prevista nos planos da ferrovia foi construída a pedido de um importante empresário político brasileiro, Atílio Fontana, o fundador de uma das marcas nacionais mais conhecidas mundialmente, a Sadia.
dono, enfim, da Sadia, ele tentou se colocar aqui na Vila de Uruguai, aqui na Redondeza. Não sei por que não deu, aí ele foi se colocar numa região mais para o interior, porque aqui daí não é, aqui era, Concórdia era o interior. E só que para ir para São Paulo, essa mercadoria, para ser a exportação, ou assim, para a venda das mercadorias, o grande comprador era já São Paulo. Nessa época do ano 50, 60, era São Paulo o grande consumidor. E a única estrada para São Paulo era por aqui. Todos conhecemos a empresa Sadia, né, a sua marca, que ainda hoje já não é uma marca nacional, ela é uma marca mundial, e que teve origem aqui na cidade de Concórdia, mas na época da fundação do frigorífico, né, na década de 1930, o frigorífico, né, que na época ainda tinha outra denominação, né, era SA Indústria e Comércio Concórdia, era uma associação de investidores daqui do município, que mais tarde convidaram Atílio Fontana, que vivia em Joaçaba, né, e que trabalhava lá também nesse ramo. Convidaram então Atílio Fontana para assumir, né, o frigorífico. Atílio Fontana assumiu então em 1942, e nessa época era a época da Segunda Guerra Mundial. Então, os negócios da empresa já, né, ficaram um pouco fragilizados. Em 43, o Atílio Fontana assumiu o controle acionário da empresa, se tornando o principal sócio. E em 44, então, houve a mudança do nome para Sadia, né? SA, Sociedade Anônima, e Dia, o final de Concórdia, né? Percebe-se que a importância dessa estação ferroviária, em especial, a Sadia chegou a colocar um entreposto comercial ali na região para negociar com todos os moradores dos arredores, colocou telefone, né, um posto telefônico na região para ter também um contato maior e informações sobre a região. Então, a empresa também se utilizava do hotel, né, que tinha, dos hotéis, né, hotel em Volta Grande, hotel em Alto Bela Vista, que foram construídos, inclusive, para beneficiar os investidores, os compradores, quando vinham para fazer os negócios aqui na região. O vilarejo rural que reluta em continuar existindo é guardião de um outro segredo que se esconde nas profundezas das águas: o Estreito do Uruguai. Uma formação em rocha descoberta pelo desbravador Augusto César em 1888. O Canal de Penedo, ou Estreitinho de Itararé, como ficou conhecido pelo Império, impressionou o grupo de desbravadores da época. O cânion, com cerca de 9 quilômetros de extensão, que originalmente chegava a mais de 1.000 metros de largura, em um determinado local se tornava tão estreito ao ponto de ter apenas 60 centímetros. A atração, que formava uma ponte natural entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, ganhou fama como o Passo da Formiga. A formação misteriosa foi submersa pelas águas com o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Itá, no ano de 2000. Quem viu, viu. Quem não viu, não faz ideia. Porque a foto não diz. Não diz. Eu já visitei alguns lugares, poucos do nosso país aqui, mas contando, as pessoas não fazem ideia. Era uma beleza assim que se perdeu. O Estreito do Rio Uruguai, como era conhecido, né, por todos os moradores da região, foi um dos principais atrativos naturais da nossa região e que estava localizado ali entre Marcelino e Volta Grande. Foi, era uma formação natural rochosa, onde era possível
atravessar de um lado ao outro com um simples passo, né? Por isso ele ganhou tamanha notoriedade e recebeu visitantes de vários lugares, né, do país que vieram em busca, né, ou para conhecer esse local tão interessante. Infelizmente, hoje o local já não existe mais. Com a construção da hidrelétrica Itá, o estreito do Rio Uruguai então ficou submerso, né, não sendo mais possível visualizá-lo. Realmente é uma grande perda para a região, mas né, foi necessário naquele momento, né, em função da construção da hidrelétrica. Contrariando princípios, o mesmo trem que avançou ferrovia fora, por entre os pinheirais da imensa floresta, trazendo progresso para o sertão, partiu em descompasso, rumo ao incerto, levando na composição a esperança de futuro de muitas comunidades surgidas ao longo da linha. Foi o que aconteceu com o distrito de Uruguai, no interior de Piratuba. Aqui a antiga estação só existe nas velhas fotos de época. A oficina de locomotivas foi desmanchada e virou lenha para aquecer os invernos. A saudade sempre me resta daquele tempo que eu trabalhei aqui. Porque agora está no fim, não tem mais, né? A gente não... Só resta saudade daquele tempo. Isso era cheio, tinha casa por lá de baixo aqui da estação. Tinha mais de 70 casas, só ferroviário. Turmeiro, maquinista, auxiliar de estação, tudo isso existia aqui. Era uma cidade, não tinha um pé de árvore, era muito bonito isso aqui. Mas os sinais da rede ferroviária estão por toda parte. A casa de pernoite, construção nobre para a época, tenta resistir ao tempo. Aqui vinham os maquinistas do porto de Beira e pernoitava 10 maquinistas por noite. Nesse pernoite velho. Chegavam os da noite e saíam os da manhã. Os que vinham comício, cargueiro, tudo pernoitava aqui. Todos os maquinistas. A vila, que já chegou a ter centenas de moradores, casa paroquial, comércio movimentado e até mesmo o hospital, vive de lembranças. A escola centenária, que já formou milhares de estudantes, é a última resistência da comunidade, que tende a desaparecer com os anos. O início da colonização, né, se deu por essa parte do território do município de Piratuba, onde os primeiros habitantes chegaram e povoaram aqui as margens do Rio do Peixe. Então, a Escola Marechal Câmara já é uma escola centenária, foi uma das primeiras escolas do município aqui da Redondeza. É claro que os primeiros moradores já não estão mais entre nós, mas ficaram seus descendentes, que hoje povoam aqui ainda, habitam, permanecem conosco e estudam aqui na escola. E isso era cheio de vagão, cheio de trem, de todo tipo de trem ali. Todo. A fumaça da velha locomotiva se dissipou no ar da desilusão, e o apito que aturdia muita gente após ecoar pelos confins do vale deu lugar ao silêncio e vive apenas na lembrança de quem cresceu na velha Barra do Pinheiro. A bela igreja construída no centro antigo do povoado representa bem o período de força econômica do local. Casas comerciais, imensas ferrarias, açougue, grandes serrarias e tudo o que uma próspera vila tinha direito. Imagens dos áureos tempos que não voltam jamais. Ali tinha estação, no fim daqueles calípios, ali na Goiabeira, era a estação dali para baixo. Ela era uma estação muito bonita, uma estação muito grande, porque por causa dos depósitos que tinha que fazer naquele tempo. E daí começava a estação, daí vinha a estrada que tinha do lado, que ia para a rua de baixo, daí os moradores começavam ali mais morador, daí tinha
o clube de baile, feiraria do Luizão, feiraria do Seu de Lázaro, e daí era tudo morador. Onde é que você vê esse Calipiala aí, era tudo lote, descia até no rio, dos trilhos até no rio, era tudo morador. Até lá na frente da minha casa, que é 1 quilômetro para cima. Formavam umas 300 famílias, 300 casas. E hotel ali na esquina, mais um açougue para baixo, uma loja. Depois dos anos 80, quando começaram a abandonar, já estava previsto. Meus irmãos foram embora, também que eram ferroviários, tiveram que ser transferidos. Então, as lojas foram quebrando, foi indo tudo dando tudo para trás de um jeito que, em 3 anos, sumiu. Terminou. Era fonte de emprego do nosso lugarzinho, né, da Barra do Pinheiro. Tudo que o trem trouxe de bom para nós, quando ele foi embora, ele levou junto. Ele levou mais coisa junto, ele levou nossas esperanças. Estação Havaí, Leão, Barra Fria, Itororó e General Góis, nomes marcados na memória de quem viveu as emoções de embarcar nos vagões do trem misto e experimentar as emoções de viajar por caminhos que cortam montes e campinas. São lembranças realmente, como se diz, inesquecíveis, né? Você viajar com uma família, né, de trem, viajando 60, 70 quilômetros o dia todo passando dentro de um trem. Isso aconteceu comigo, foi na década de 70. Acho que foi numa das últimas viagens do trem misto passageiro que fazia, vamos dizer, Porto União, Marcelino Ramos. Conhecendo, sentindo, né, toda a emoção do trem, carimbar das passagens, as pessoas vendendo produtos, né, internamente dentro do trem, uma alimentação dentro do trem também acontecia, né? Passar o túnel em Pinheiro Preto é uma das lembranças mais significativas dessa viagem. Então, passar por uma estação, né, e sabendo que ela não existe mais, que só fica nessa lembrança vaga, vamos dizer assim, é um sentimento mesmo de perda, né? Estava observando a vegetação que, em grande parte, nessa nossa região, principalmente do lado de Santa Catarina, ainda está preservada. Agora, o curioso é que quando você colocava o rostinho, ainda era guri, para fora, às vezes levava uma brasinha, uma cinza da Maria Fumaça nos olhos, mas era divertido. O que mais chamava a atenção eram aqueles ferroviários rigorosamente vestidos de gravata, e eram tão educados, passavam com aquelas cestas, tinha os vendedores, né, aquelas maçãs argentinas, porque naquele tempo o Brasil não produzia as deliciosas maçãs que produz hoje. Curiosidades, né? Era uma alegria viajar de trem. Importantes personalidades épicas são reverenciadas com nomes de estações ferroviárias. Tiburciano Cavalcante, Engenheiro Leite, Adolfo Conde, General Dutra, Eugênio de Melo e o venerável engenheiro das obras ferroviárias Aquiles Stengel foram homenageados ao longo do traçado. As estações Cerro Pelado, Nova Galícia e a famosa Anhanguera marcaram emblemáticos períodos. Afonso Pena, o 6º presidente da República do Brasil, é outro imortal na trajetória ferroviária brasileira. Esteve pessoalmente na inauguração da estação Taquaral Liso, na região de Caçador. Abandonado, o prédio que mais tarde teve a nomenclatura alterada para Presidente Pena, nem de longe lembra uma homenagem a uma figura pública de tamanha importância. O agonizante silêncio imposto pelo vilarejo esquecido pela civilização em nada se compara ao período em que o trem representava a soberania de um grande momento.
tinha uma porção de firma, que sempre tinha firma onde quer ir. E daí o pessoal, só o transporte deles era o trem. Aconteceu que foi indo, foram parando, e as firmas foram saindo do lugar, foi trocando lugar e foi ficando pouca gente. Teve uma época que nós tínhamos aqui nesse lugar só em 2. Efetivou um momento importante para a história local. Na época foi um feito muito importante, atraiu moradores dos 2 estados, né, para presenciar esse momento de inauguração. As tropas de Getúlio Vargas também pegaram o trem e fizeram diversas paradas ao longo do trajeto, que impôs quedas de barreiras e até mesmo acidentes ferroviários. Mas nem o atraso impediu que o estadista de São Borja entrasse triunfante no interior paulista. Na época, né, o meio de transporte rodoviário ainda não era muito efetivo, né, em todo o país. Com tropas militares seria mais demorado, então por isso o uso do trem é que foi priorizado naquele momento, né, para se chegar com segurança, né, e com rapidez ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né, que foi a partir daí então que ele tomou posse do governo. Em 1930, Getúlio Vargas com as tropas se dirigindo até o Rio de Janeiro para tomar o poder do país, mas ele foi recepcionado aqui na estação ferroviária, nessa mesma, que é a Estação Ferroviária União, que une os 2 estados, é o símbolo da união dos 2 estados, do Paraná e de Santa Catarina, e fez um discurso fantástico, aclamado pela população, depois foi para o Rio de Janeiro. O presidente norte-americano Theodore Roosevelt foi outra personalidade a percorrer a prestigiosa ferrovia em passagem pelo Brasil rumo à Argentina. O registro feito na então Porto União da Vitória é do fotógrafo Claro Johnson. A data da imagem é imprecisa, mas acredita-se que a fotografia tenha sido realizada entre 1912 e 1916. Imagens valiosas para a memória da cultura brasileira. As fotos do fotógrafo viajante, Claro Gustavo Johnson, como ficou conhecido, ganharam notoriedade universal, sendo apreciadas até hoje com olhares de contemplação e respeito pela arte fotográfica. O sueco, que chegou ao Brasil em 1891, ainda adolescente, testemunhou momentos marcantes, eternizados pelas lentes de suas máquinas. Registros que vão da construção da ferrovia à Guerra do Contestado. O artista das imagens partiu em 1954, mas continua sendo lembrado como ilustre personagem da trajetória virtuosa da São Paulo-Rio Grande. Ele teve um senso de oportunidades incrível em vários momentos da nossa história, que ele teve a oportunidade de presenciar e documentar, né? Não só a construção de ferrovia, como a exploração das florestas no sul do país, com a chegada da Lumber, né? As revoluções que ele documentou, como a Revolução Tenentista em 1924, o Contestado em 1912 lá no sul do país, e depois morando aqui em Tararé, as revoluções de 30 e 32, né? De 1930 e a Revolução de 1932, que inclusive teve a famosa foto do Getúlio Vargas passando por aqui na estação ferroviária, né? Os significados da cultura ferroviária também produziram efeitos na oralidade local. Os moradores da saudosa Hervaldo S. que o digam, na cidade que surgiu às margens dos trilhos, um grupo de amigos na década de 1950 ousou da criatividade e criou uma linguagem característica do local. Tchonca Crilde, sai da láfia pros mole! O hervalês, que tanto facilitou a rotina de toda uma geração de engraxates e carregadores de mala,
virou tema de estudo universitário e mesmo depois de muitos anos, ainda aguça a curiosidade de quem não conhece o significado das palavras do dialeto próprio da cidade. A Larfiade, na verdade, isso aqui ela começou, fundação aqui de Evaldo Oeste mesmo. Ela começou lá pela época, dos anos 50 mais ou menos, ela começou. E, na verdade, isso aí era iniciou com uma meia dúzia de pessoas, de gurizada. Quando tinha uma pessoa que vinha engraxar, aí nós queríamos saber quanto é que aquele ia cobrar, quanto é que esse ia cobrar, para nós não fazer uma coisa distorcida, um cobrar mais que o outro. Então aí começou a surgir essa língua, né, que a gente começa a chamar de larfiade. Tinha um cara engraxando aqui, mas tinha outro engraxando mais do lado, que realmente aqui, ó, nessa região aqui era que nós engraxávamos. Aí tinha uma bota de tinha um sapato, que eu dizia assim, Boresque raive corabe chonto de serde. Então você vai cobrar quanto dele, né? Então daí o outro já dizia urco, zordio, zerte, urco é 1, zordio é 2 e zerte é 3, tipo assim, né? 3 pilas, coisas assim. Então era o que nós diversificava para fazer esse tipo de larfiade. E meu pai iniciou a vida de ferroviário com 29 anos. Antes disso, ele era tirador de tora no mato e comprador de porco para embarcar nos vagões para mandar para São Paulo. E nesse meio tempo, o meu tio, Valdemar de Souza, era coletor, chefe da estação lá em Uruguai, distrito de Piratuba. Na época, Piratuba ainda era um distrito de Campos Novos. E nesse tempo, ele convenceu meu pai que meu pai tinha que entrar na rede. E aí meu pai entrou na rede com 29 anos. E aí começou a trabalhar um pouco em cada estação. 2 anos numa estação, 3 anos na outra. Então uma coisa até interessante, nós somos, nesse último casamento dele, nós somos em 7 irmãos. Eu tenho praticamente 1 irmão, 2 irmãos em cada estação, nascendo em cada estação. Então quando o pai chegou aqui em Evaldo Oeste, 1955 por ali, então essas árvores da praça, aí essas árvores grandonas, grossas da praça, quem plantou foi meu pai. Porque meu pai tinha um grande conhecimento com árvores assim, porque ele foi tirador de tora no mato antes de ser ferroviário. Então ele tinha um grande conhecimento com madeira. Para você ter uma ideia, Evaldo Oeste foi a 4ª maior economia da rede ferroviária no estado de Santa Catarina. Era imensidão, tinha trilho aqui, ali, tudo cheio de trilho aqui, isso aqui era um absurdo, né? Tanto é que uma coisa que ninguém, assim, quase que percebe, aqui em Evaldo Oeste nós temos a Cibrazen, que é do governo federal, dependia do trem, nós temos a Cobal, que é a companhia de abastecimento de alimentos do governo federal. De tanto trânsito de trem, de alimentos que tinha isso. Então a gente chega aqui e fica triste por não ter mais os trens. O saudosismo pelos contos ferroviários sobrevive a épocas na lembrança dos mais velhos. A paixão pelo universo dos trilhos tem explicação. É que por diversas décadas a linha férrea foi o principal e por vezes o único meio de transporte e comunicação, conectando as pequenas cidades do Vale do Rio do Peixe a um Brasil sem limites. O universo diário das composições que transitavam pela região atendiam diversas linhas de trens. Era preciso estar atento para não pegar o destino enganado. Do direto ao misto e os internacionais que ligavam Buenos Aires ao Rio de Janeiro, o que não faltavam eram opções de tráfego. Os trens de carga, propriamente dito, só carga, e os trens mistos, que eram passageiros e carga, né? Então, no caso nosso aqui, nós tínhamos 3 mistos, uma direção ao sul, uma a Mafra e uma ao norte. Saíam de manhã e voltavam à noite. Eram trem mistos, carro de passageiro e carga. E os trens de passageiro propriamente ditos, que eram o P13, que ia de São Paulo a Porto Alegre, e o P14 de Porto Alegre a São Paulo,
E mais lá atrás, o Internacional que saía lá do Uruguai e passava por aqui até São Paulo. E nos finais de semana nós tínhamos o trem internacional. Esse nascia na Argentina e ia até São Paulo. Era um trem assim para a época, viajava pessoas do governo, viajava artistas, viajava pessoas assim só, né? Era um trem de luxo mesmo, né? Com todo o conforto, composição metálica já na época, tudo. Com tantos trens em circulação nos áureos tempos, o que não faltava na época eram ocupações de trabalho. O sonho de se tornar ferroviário era o ideal de futuro para a maioria dos jovens num grande período do século passado. Ser ferroviário era uma coisa assim praticamente um sonho, porque não sei por que cargas d'água, mas o ser ferroviário era diferente de outras classes. Eu, por exemplo, o meu sonho era entrar na estrada de ferro. E até hoje, não estou aposentado há 26 anos, mas não consigo me desligar. É uma coisa que parece-me que está no sangue. Ser ferroviário é diferente das demais classes. É mais ou menos como é hoje. Pode ver que hoje é muito concorrido com concursos públicos. Então o cidadão tinha assim aquele orgulho de dizer: eu trabalho numa empresa do governo federal, que nós éramos do governo federal, né? Então tinha aquele prazer. Nas estações tinha o guarda-chave, tinha o manobrador, chefe de trem, guarda-freio, agente de estação, auxiliar de estação, manobrador, bombeiro. Digamos que a locomotiva esteja estacionada dentro do depósito de locomotivas. Antecipadamente é feita a revisão dessa locomotiva, aí entra o pessoal da mecânica, a parte da eletricista, a parte que abastece, para tirar a locomotiva de dentro do depósito, entra o auxiliar de maquinista e o maquinista. Eles fazem a manobra, conduzem a locomotiva até o pátio, atrela a composição. Essa composição é formada por manobrador, auxiliar de manobra, fiel de manobra, e após entra o agente de estação, que emite o POD. Esse POD é a licença que é emitida por ele através do sistema do gráfico. E daí tinha via permanente, com turmeiro, supervisor de via permanente, e além da chefia, que eram os engenheiros. E ele entrava aqui, parece que contaminava o sangue, ele ficava com sangue ferroviário, passava a ter amor na ferrovia, né? Desempenhava a função com todo o gosto, atendendo tanto o público, os seus colegas de trabalho, e o movimento dos trens, por exemplo. Às vezes o cidadão estava de férias, estava de folga, qualquer coisa, mas ele estava andando na beira de uma linha, aí, qualquer coisa, ele estava olhando os trilhos, como é que estava olhando a fiação telegráfica lá, se estava funcionando. Vai ficando no sangue esse ferroviário, né? Dos vagões de animais, aos de correios, os de carga e os carros de passageiros, uma logística perfeitamente adaptável para diversas situações. A vida seguia pelos trilhos, entre idas e vindas, pelas linhas do destino. Milhares de pessoas se encontraram, dando origem a emocionantes trajetórias humanas. Então todo dia era 2 trens que vinha de animais, que vinha de lá do sul, né? Vinha para o Matarazzo. O último trem, P14, o P14 é o que vinha de Porto Alegre a São Paulo, descia P13 e subia P14. O último trem, em abril de 1969, eu tive o prazer de vir no carro leito, carro dormitório. Minha esposa ia ter o segundo filho. Então eu trouxe ela com o último trem de Uruguai até aqui, ainda com Maria Fumaça. E à tarde, geralmente à tarde daqui, aí saía um trem já de produto manufaturado, a carne, essas coisas, para São Paulo. A gente trabalhava com amor e felizmente muitos colegas da gente que ajudavam a gente trabalhando também tinham amor da ferrovia. Então eles trabalhavam aquilo não pensando no que eu vou receber, pensando no que ele gostava da ferrovia.
Então você tem que primeiro conhecer o traçado da linha, aonde sobe, aonde desce, aonde tem as restrições, que a marcha ela é mantida, depende da condição do trecho. Aonde existe aqueles bambeados, que é como se fosse um S em sentido na vertical, né? Então você tem que saber aonde sobe e aonde desce, para você manter o trem sempre na posição firme, esticado, né? E quando é descida, uma descida muito íngreme, em vez de você usar o freio da composição, é usado o freio dinâmico, que é o próprio freio da locomotiva em sentido inverso ao da tração. Que nem lá no lado de Ponta Grossa nós conduzíamos 165 vagões em cada 4 locomotivas. Cada vagão mede em torno de 12 a 13 metros. O relógio da velha estação viu o último trem que partiu, tempo adentro, levando apenas os assentos vazios. A lanterna querosene apagou sua luz para sempre. Que pena! Os assentos sem acenos de partida. Adormecido, o velho sino não vai mais anunciar. A plataforma ficou vazia, sem ninguém para embarcar. O menino engraxate, sem sapatos para engraxar. E os turmeiros, maquinistas, foram para outro lugar, na linha do tempo, na linha do tempo. Na linha do tempo. Um manobreiro guarda-chave, tão honrada profissão. Quem mal sabe assinar o nome nunca terá promoção. Será sempre manobreiro na linha do coração. Será sempre manobreiro na linha do coração. Na Vila Perdizes de 1936, atual cidade de Videira, um jovem apaixonado embalava sonhos toda vez que pegava o trem rumo à cidade gaúcha de Marcelino Ramos para visitar a noiva. Uma outra figura importante da história do oeste de Santa Catarina, e meio oeste, né, nesse caso, foi Saul Brandalize. Ele foi um dos fundadores da empresa Perdigão, do frigorífico Perdigão, né, que iniciou na década de 30, né. O Saul Brandalize, né, na década de 40 assumiu então o controle da empresa, foi incorporando outros pequenos negócios, né, a essa empresa, e na década de 40 então passou a se chamar Perdigão, né, em homenagem às aves que era comum naquela região, tanto é que o símbolo da empresa era justamente 2 aves. O Saul Brandalize namorou, né, e se casou com uma moça de Marcelino Ramos. Então ele utilizava com frequência o trem, né, até a cidade de Marcelino Ramos, né? Uma pessoa que transitou muito por esses trilhos, além do frigorífico, né, depois utilizar como meio de transporte das cargas, né, e das mercadorias do frigorífico Perdigão. A produção frigorífica de gigantes da indústria atravessou Santa Catarina pelo traçado ferroviário. Foi assim com a produção de madeira da Vila Rio do Peixe, a alfafa embarcada em Erval do Oeste e Luzerna, além dos carregamentos das grandes vinícolas de Tangará e Pinheiro Preto, além de Videira. Cargas vivas chegaram ao frigorífico Matarazzo de Jaguariaíva, no Paraná. Principalmente lá de Concórdia e as regiões aí, e sul do Paraná também, né?
sul do Paraná também, então produzia muito animais, vinha para Jaguariúna também. Essa indústria ela foi construída, a Indústria Reunida Frigorífico Matarazzo, ela era uma indústria nacional até internacional. Só que aqui em Jaguariúna ela se instalou porque tinha transporte, que no caso a ferrovia. Naquele tempo não existia rodovia, então era só o trem. Então eles se instalaram em Jaguariúna por esse motivo. Nós chamava especial de gado, trem de gado nós chamava. Ele vinha ali para o Paraná, vinha do Rio Grande, né? E daí ele tinha preferência na licença, assim, nós chamávamos de pode, né? Ele tinha licença expressa. Ele, por exemplo, se tinha um trem videira para cruzar, o de videira tinha que esperar o daqui chegar lá para ele pro outro vir, né? Era mais ou menos assim, né? Tragédias e acidentes também fazem parte da trajetória memorável da Ferrovia do Contestado ao longo de mais de 10 décadas de histórias pelos trilhos do interior catarinense. Tombamento de vagões, choques com animais na linha e colisões entre máquinas. Talvez sejam essas as memórias mais dolorosas da linha ferroviária ao longo do último século. Ele aconteceu numa romaria de Nossa Senhora da Salete, cujos meus parentes, pelo lado materno, eram 2 primos da minha mãe, saíram da comunidade de Linha Bonita, no Ouro, interior do Ouro, atravessaram o Rio do Peixe em Avaí, tomaram o trem, eles saíram, 2 primos, para ir para Marcelino Ramos nessa romaria, e na comunidade de Volta Grande aconteceu o acidente, cujos 2 acabaram perdendo a vida. Então, para as famílias REC de Ouro e de Capinzal, foi muito triste aquele episódio. Saíram para ir para uma finalidade de oração, de promessa, e acabaram perdendo a vida. Tinha 2 máquinas paradas, gaúcha, na passagem, e desceu um cargueiro, que veio de Joaçaba, e pegou as 2 máquinas de cheio. Moeu tudo as máquinas, vieram, e uma máquina, o cargueiro que bateu, foi para a costa do rio, foi bem perto da água. A máquina com 2 vagões tomados. Falha de maquinista mesmo. Que aonde era para ele passar 10 por hora, ele passou em 50. Isso aqui, para ele parar, vai mais de 100 metros freando todos os vagões. Porque ele freia a máquina e freia o vagão tudo, né? E ele não freou nada, chegou e bateu de cheio, sem freio, sem nada. Porque era curva, ele não pôde ver, né? Quando viu, bateu. E nós trabalhamos 8 dias para arrumar. Quando terminamos de arrumar, o engenheiro mandou eu me aposentar, daí me aposentei. O último serviço que eu fiz foi nesse acidente, daí me aposentei. As catástrofes naturais e os fenômenos climatológicos se juntaram à linha de acontecimentos que deixaram marcas ao longo do Vale do Rio do Peixe. Composições inteiras tombadas, trilhos retorcidos e destruição por todas as direções. As cheias de 1983 entraram para a história como uma das maiores enchentes do sul do Brasil. Naquele início de julho, o dia amanheceu diferente e as comunidades ribeirinhas sentiram na pele a fúria das águas do Rio do Peixe. Consequências desastrosas para o transporte ferroviário, que foi obrigado a parar as operações por vários dias. Na enchente de 83, ela ficou 110 dias totalmente desabitada, sem tráfego algum de trem. Então não foi esse o papel fundamental para a desativação da ferrovia ou então desativação da estação ferroviária da nossa região. Por quê? Porque a desativação total dela foi em 95 e a enchente aconteceu em 83. Então houve sim colapso de destruição? Houve, mas não foi o papel predominante para a desativação da nossa ferrovia e da nossa estação aqui na região de Erval do Oeste.
Milhares de desabrigados e dezenas de mortes e um rastro assustador de destruição e prejuízos sem precedentes, que dificilmente será esquecido por quem viveu o período mais desolador da biografia do Vale. O grande marco da nossa vida foi a enchente de 1973. O que nós éramos antes e o que nós fomos depois, né? Nós morávamos ali, de frente à estação, né? A casa nossa era ali, porque o pai era agente de estação e tinha que estar em contato direto, né? E aí em 83 e aqui tinha uma série, né? Centenas de casas também. E a enchente ela foi um evento muito rápido, né? Foi uma tragédia que nós perdemos tudo. A nossa casa ela levantou inteirinha e ela chocou com a Ponte Pêncil, que nós temos um pouco para frente ali, e estourou. Na boca da tarde o rio começou a encher, E a gente foi ali na volta do rio, para lá da Sadia, aquele rio subia, tinha até cobra que ia escapando do rio. E já começava a descer pedaços da ponte de Uruguai. O povo aqui da vila num desespero total, carregando suas mudanças debaixo d'água. E aí, como o evento foi muito rápido, né, e foi uma tragédia, nós não conseguimos tirar as coisas que estavam todas depositadas na estação de ferro, todas guardadas ali. E aí a enchente veio, subiu muito rápido o rio e nós perdemos tudo. Nós ficamos só com a roupa que nós tínhamos no corpo, né, um carro que deu, uma Brasília na época, né, que deu para tirar, e o cachorro. Famílias mudando, arrumando trouxas, num desespero. Uns carregavam assim, já com água por aqui, a sua mala de documentos que não queriam que se perdesse, carregavam assim. A situação muito desoladora foi isso. A enchente destruiu totalmente a nossa ponte Emílio Balgart, que foi um marco da engenharia mundial na época de 1930. Ou seja, além dela destruir toda a nossa malha, comprometer a nossa malha ferroviária, ela também comprometeu a estrutura e demoliu a ponte Emílio Balgart. Distante dos mitos, a ferrovia que atravessou a Floresta Umbrófila-Mista, que é como cientificamente é conhecida a mata desta região, desde sempre representou um grande desafio operacional. Em costas íngremes, acidentadas, formadas por derrames geológicos muito antigos que integram a Serra Geral. Verdadeiro espetáculo aos olhos dos viajantes, que em cada trecho da sinuosidade da ferrovia surpreendia ainda mais. O mais fascinante é que a exuberância da natureza, mesmo depois de tantos avanços civilizacionais, continua correspondendo às expectativas de encantadoras paisagens e emocionantes imagens integradas aos trilhos. Testemunho silencioso desta jornada pelos caminhos de ferro, o Rio do Peixe é um mundo à parte, que espalha beleza em suas águas, tornando a visão ainda mais inspiradora. Sem trens em circulação, a natureza vai aos poucos recompondo espaços que já lhe pertenceram. A vegetação avança silenciosamente sobre os trilhos, reconquistando território. E em muitos pontos a impressão que se tem é de que os trilhos lentamente são incorporados à própria terra. Um inimaginável fim para um dos mais audaciosos empreendimentos ferroviários do país, que dia após dia demonstra estar mais próximo da extinção absoluta. Um negócio desse que traz muito futuro para o país, deixar abandonado do jeito que está, né? Para nós foi uma tristeza muito grande, sabe? Para nós foi um fracasso de perder a ferrovia, né? Não sei por que aconteceu isso. Deve fazer o quê?
Meu primeiro emprego foi a ferrovia e o último, saí aposentado da ferrovia. A saudade sempre me resta daquele tempo que eu trabalhei aqui. Porque agora está no fim, não tem mais, né? A gente não... Só resta a saudade daquele tempo. Ainda hoje a gente tem muito sentimento, né? Sinto falta. Eu vejo, por exemplo, um trem aí e sempre a gente está olhando, está vendo, tem aquilo como se fosse propriedade da gente, né? A gente cuidava muito bem disso. Para nós foi muito triste, porque nós sabíamos que ali era o encerramento de um transporte ferroviário que marcou a história na região sul do Brasil. Não imaginávamos que seria como ficou, porque quando começou a privatização, nós imaginávamos que seria o desenvolvimento do transporte ferroviário na região sul do Brasil. E como o pessoal achou que era inviável o transporte ferroviário na região, houve a decadência. Eu sinto saudade, sinto saudade. Às vezes até sonho. Eu no momento não acreditei que ia parar. Foi um momento triste, porque a gente fez tanto pelo zelo dela, né? E de repente parou realmente parou e até hoje ninguém mais tomou providência em reativar, né, na verdade. Aqui é onde eu resido há 33 anos já, nessa casa. É onde eu fui funcionário da empresa Rede Ferroviária Federal, S.A. E me aposentei nos anos 96 e é onde eu continuo residindo até hoje. Nessa peça aqui era a sala de espera, onde o pessoal aguardava a chegada do trem, essa peça aqui. Aqui tinha uma divisória, né? Essa porta que dava acesso para essa sala de espera. Aqui do lado tinha bilheteria, onde o agente da estação vendia passagem para os passageiros, nessa sala aqui. Essa sala aqui também era a sala do agente da estação. Aqui nessa outra sala aqui era onde tinha o telegrafista. Essa sala. Aquele cano que desce ali, que tem aquela tábua com a parte de fios pendurada, onde descia a fiação que dava comunicação, né? Pro agente que trabalhava aqui. Então ele tinha a sala de comunicação, era aqui. Onde ele tinha a hora oficial e todo o movimento da estrada de ferro, o agente colhia ali naquela sala. Este assoalho é o legítimo ainda da construção. Aqui nessa sala onde tem o banheiro hoje, não era banheiro, era tipo uma despensa, uma cozinha onde eles tinham fogão para esquentar água para o café, para o chimarrão, para o pessoal que trabalhava aqui na época. Essa sala aqui era o quarto do agente, onde ele dormia quando estava aguardando a chegada dos trens de passageiro. Tinha o trem o internacional, tinha o direto, o misto. Então aqui é onde o agente pernoitava no intervalo de serviço. Tenho o prazer de morar na estação, onde eu fui funcionário também da empresa. Pauta de diversos debates ao longo das últimas décadas, o futuro do trecho catarinense da ferrovia São Paulo-Rio Grande ainda é incerto. Recentemente, uma proposta passou a chamar a atenção das cidades ligadas pelos trilhos do contestado. A ideia é o seguinte, a gente fazer essa ciclovia iniciando em Marcelino Ramos, indo até Porto União. Cortará mais de 30 municípios e serão aproximadamente 300 quilômetros. Em alguns lugares, colocando a ferrovia
com passeios turísticos de Maria Fumaça. Em outros lugares a ciclovia, unindo as cidades, trazendo desenvolvimento e contando essa história, onde todo mundo vai ter oportunidade de caminhar, conhecer tudo o que foi feito. Seria um grande parque linear, um dos maiores do Brasil e do mundo, com mais de 300 quilômetros, contando história, trazendo educação, trazendo desenvolvimento, fazendo a parte turística. Eu acho isso fantástico, é um sonho que a gente busca há muito tempo, só que é um sonho que está difícil de realizar porque as forças políticas ainda não conseguem ter um entendimento de qual é a melhor opção para isso. Precisava sentar, o problema é que os governos mudam de 2 em 2 anos, e em 2 anos o projeto não está conseguindo avançar. Nós precisamos muito mesmo que a gente volte a ter esse diálogo e que, com base nas decisões governamentais, a gente possa fazer essa intervenção e que eles nos apoiem para nós fazer o mais breve possível isso, porque é uma história que está deixando de ser contada. A biografia heróica da Ferrovia do Contestado ao longo de mais de 100 anos de história vai muito além de memórias nostálgicas. O rico legado oferecido à humanidade e futuras gerações regionais se perpetua como dádiva com o passar dos anos, se espalhando por uma vasta região além fronteira das margens do Rio do Peixe, edificando diversas cidades, impulsionando o crescimento da civilização que na atualidade chega a mais de 1 milhão de habitantes. Sedes de antigas colônias impulsionadas por pequenas vilas ferroviárias, como a de São João, que se tornou Matos Costa. Calmon virou município e Rio Caçador se tornou a maior cidade do Alto Vale. A estação Campos Novos foi renomeada como Rio das Antas e se tornou município. A Gare de Rio das Pedras, que mais tarde se chamou Perdizes, originou a bela videira. Com a parada de Pinheiro Preto não foi diferente e atualmente o local é reverenciado como a capital catarinense do vinho. Restaurada, a plataforma de Rio Bonito mudou de nome, mas continua um imponente marco do desenvolvimento da cidade de Tangará. A parada de Barra São Bento testemunhou o surgimento de Ibicaré e o desembarque dos colonizadores austríacos que fundaram Treze-Tílias. De Bom Retiro nasceu Luzerna e da Estação Herval originaram-se as cidades de Herval do Oeste e Joaçaba. Barra Fria originou Lacerdópolis, na margem direita do rio. A parada de Rio Capinzal fez surgir as cidades sectárias de Capinzal e Ouro. O mesmo aconteceu com a estação Rio do Peixe, que fez surgir Piratuba e mais tarde a co-irmã Ipira, a cidade que inspira. Mas afinal, quem nunca imaginou ver a ferrovia a pleno vapor? Voltar ao passado e reviver a prazerosa sensação de estar a bordo de um autêntico trem do princípio do século passado? Ou experimentar pela primeira vez o glamour de percorrer a ferrovia histórica? Desejo que não requer uma viagem no tempo para ser realizado. Na estação Rio do Peixe, o passeio dos sonhos, digno de todo romancista ferroviário, oferece emoções de incrível realismo. O nome é sugestivo, Trem das Termas, um dos principais trens turísticos do Brasil, operado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF. A atração, em operação desde 2003 em Piratuba, recebe visitantes aos fins de semana e em datas comemorativas. Para receber os turistas, música e muita animação na plataforma, que dá acesso ao local da venda de passagens. No espaço, um pequeno museu com peças e acessórios usados no antigo sistema ferroviário satisfaz a curiosidade dos mais jovens e mata a saudade dos mais experientes. Para tornar a experiência ainda mais realista, os passageiros do trem de saudades são atendidos por funcionários caracterizados com o uniforme da época.
Após o embarque, o toque do sino da velha estação alerta para o início da jornada. O apito da locomotiva anuncia a partida. Lentamente, a composição desloca-se pelos trilhos, como uma majestosa relíquia da história. Durante o percurso de cerca de 25 quilômetros entre as cidades de Piratuba, em Santa Catarina, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, o visitante é convidado a rememorar a vida nos trilhos, cruzando por comunidades rurais e extintos complexos ferroviários, como os do distrito de Uruguai e Volta Grande. Paisagens verdejantes avistadas pela janela e a exuberância das águas do Rio do Peixe são atrativos exclusivos de uma viagem sem igual. Sensação assim que é indescritível. É a primeira vez que eu entro aqui, né? E não tem, a natureza é muito bom. A cada curva que você imagina o que pode ter à frente, né? É maravilhoso. A música ao vivo embala a viagem, que à medida que avança em direção ao estado gaúcho, fica ainda mais emocionante. É uma história que os avós a gente contava, os pais a gente contavam, né? E hoje a gente está vivendo isso, né? Isso aqui é uma volta ao passado, né? A gente vê que isso aqui foi um meio de desbravar a região, né? Trazer a colonização lá do Rio Grande para o Rio Oeste, né? Principalmente. Né? Então acho que é viver esse tipo de aventura, de uma epopeia, por assim dizer, dos antigos, né? Dos nossos avós. Uma sensação assim de história, né? De voltar na nossa história, de saber como os nossos avós, bisavós se locomoviam para ir na casa dos parentes. É muito legal, muito gostoso mesmo. É único, né? É a segunda vez já que eu estou no trem. É muito legal, eu gosto. Minha família é do Rio Grande, origens do trem, né? Veio pra cá com o próprio trem. Muito legal, bem legal. É muito bonito ver a paisagem. Eu nunca, na verdade, andei de trem. Sempre via passar desde pequeno. E hoje está se concretizando, né? A aproximação do destino final, com a passagem sobre o Rio Uruguai pela ponte metálica que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, é um dos momentos mais importantes da viagem. Após a parada na estação Marcelino Ramos, ao fim do dia, é hora de tomar assento e retornar ao ponto de partida. A volta é o momento de conjugar sensações, na certeza de que a vida, a bordo de um trem, tem ainda mais valor. Aqui desse vagão o mundo é mais bonito. Vejo um menino abraçado ao avô. Ouve-se um apito, já é Marcelino. Estação do Rio do Peixe, a máquina parou. Vou desembarcar pra tomar um café. Enquanto o trem não sai na estação, espero. E a pouco vou seguir minha viagem nesse memorável trem de ferro. Essa estrada é longa, o tempo não passa. Ouvindo o trem, sentindo o cheiro da fumaça. E quando escuto o apito, vou relembrando. E sem querer às vezes me pego chorando. Viajar pelos caminhos da São Paulo-Rio Grande, em mais de um século de histórias, é percorrer veredas de uma saga passional que une gerações ao longo do caminho de aço que
que rompeu o sertão brasileiro em linhas paralelas, sustentadas pelos dormentes que modificaram o mundo. Trilhos estigmatizados pela ação do tempo, segredos guardados em edificações que surgiram e desapareceram diante das forças da natureza. Construções que são ruínas no caminho de antigas civilizações que ditaram uma história talhada em rocha. Cenário de batalhas épicas, a Ferrovia do Contestado representa o marco de uma resistência, dedicado aos que partiram desta terra como passageiros no trem da vida e aos que ainda seguem viagem pela linha da memória rumo à eternidade.